A redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de março do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos: relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 16547-2009, 9960-2009, entre outros relacionados com convênios e contratos. Aprovadas as resoluções 086 e 091. TC 13784-2012 e 13873-2013, entre outros relacionados com aplicação de multas. Aprovados acordos 069 a 091. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 1981-2013. Trata-se da decisão democrática, suspensão cautelar da concorrência. Aprovada decisão simples. TC 2344-2005, 12990-2003, entre outros relacionados com contratos. Aprovadas aplicações de multas com concessão de prazo. Aprovada decisão simples, 5 dias. TC 13370-2012, 13349-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acordos 092 e 096, com a abstenção do senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 12293-2012, 18791-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acordos 097 a 103. TC 537-2010, 2261-2010, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas as resoluções 092 a 094. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7566-2009 e 553-2002, trata-se de contratos com a DER e a Casal. Aprovadas as resoluções 095 e 096. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4077-2010, 18944-2011, 18931-2011, foram retirados de pauta. TC 12425-2011, 12464-2011, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acordos 004 a 115. TC 1465, de Limoeiro de Anadia. TC 1465-2012, de Limoeiro de Anadia, aprovado com a abstenção da senhora conselheira Rosa Albuquerque. TC 4114-2008, 4106-2008, entre outros relacionados com aplicações de multas e concessões de prazo. Aprovadas decisões simples, 5 dias. O senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que fosse padronizadas as multas. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, comunicando que tal assunto será discutido em reunião administrativa, que será na próxima terça-feira. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo disse que o relator tem liberdade de manifestar seu entendimento e trazer a pleno para os senhores conselheiros votar favorável ou contrário. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 8820-2010, um contrato com a SEAGRE. Aprovada a resolução 097. TC 1408-2008, trata-se de prorrogação de prazo com a Prefeitura de Estrela de Alagoas. Aprovada decisão simples, 5 dias. TC 2045-2013, a prorrogação de prazo. Aprovada decisão simples, 15 dias. TC 9161-2012, aplicação de multa na Prefeitura de Belém. Aprovado o acórdão 116. TC 3118-2013, é um relatório na Prefeitura de Palestina. Aprovada decisão simples, 15 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente tem seu comentário com relação ao processo de Palestina, por ser o primeiro deste ano a tramitar neste plenário. O senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou que constasse em pauta para a reunião administrativa a retenção dos processos que estão no FUNCONTAS, sem serem encaminhados à Procuradoria-Geral. A senhora conselheira Maria Cleide desejou votos de felicitação pela passagem do aniversário do excelentíssimo senhor presidente, associando-se ao voto a senhora vice-presidenta conselheira Rosa Albuquerque. O excelentíssimo senhor presidente agradeceu os votos de parabéns ao tempo em que propôs ao pleno para decretar facultativo na quinta-feira, a partir das 12 horas, todos de acordo. Franqueada a palavra, ninguém desejando fazer uso, o excelentíssimo senhor presidente desejou a todos uma feliz Páscoa, associando-se ao voto a senhora vice-presidente conselheira Rosa Albuquerque. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerro a presente sessão.
convocando-os para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão, a ata da sessão ordinária anterior. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide, conselheira substituta Ana Raquel. Aprovado. Não. Aprovada a ata, passamos a ordem do dia. Na hora do... Todas as palavras às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à hora do expediente. Na hora do expediente... Com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, conselheiras, doutor Ministério Público, o processo 7.241/2009, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió e a Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O objeto do contrato é a construção de reservatório no prédio da Secretaria de Finanças. A modalidade licitatória aplicada ao caso foi apreciada tipo carta convite. O custo foi de R$ 24.715,47. O contrato foi devidamente assinado pelas partes em 19 de maio de 2009 e publicado no dia seguinte. A da Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente, logo pela sua anotação. A palavra ao representante do Ministério Público, Procurador-Geral de Contas, Dr. Rafael, para se pronunciar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, ratifico o parecer número 400 de 2003 da lavra do Dr. Pedro Barbosa. Na ocasião, respondia pela titularidade da primeira Procuradoria de Contas, no sentido de que a contratação, ora relatada, foi irregular. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerrar a discussão e coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator.
Aprovado. Processo 4.289/2010. Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Programação e Turismo, e a Associação dos Municípios de Alagoas. O convênio é a cessão por parte da conveniente e ao concedente numa área denominada stand, localizada no Centro de Convenções e Exposição de Maceió, para a participação de evento denominado Feira de Negócios dos Municípios alagoanos, no período de 25 a 28 de março de 2010. Foi firmado no dia 23 de 3 de 2010 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. O recurso correspondente a R$18.000. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. Uma decisão, deixa eu ver aqui. Com a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Rafael. Ratifico o parecer número 1554/2012 da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, que opinou pela regularidade do convênio relatado. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro do Estado de Toledo. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para relatar os processos que estavam em pauta ontem para a Câmara, e como não houve quórum para que houvesse essa sessão, e Vossa Excelência tem solicitado de todos nós que dê a maior agilidade às aposentadorias, eu trago aqui diversas aposentadorias e 2 pensões e uns 4 processos de contratos dentro do limite do que cabe às câmaras. A permissão, como já foi decidido por esse plano, quem pode mais pode menos, e então foi publicado. Só relatar o processo 2971/2009 da Secretaria Municipal de Finanças e a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo. O objeto é instrumento de prestação de serviço pela Empresa de Correios e Telégrafos, de serviço especializado no envio de carnês de IPTU nos domicílios de objeto de incidência do referido tributo, referente ao exercício de 2009. O valor total é de, ou melhor, esse aqui ainda é da pauta do dia de hoje, de R$ 761.026,44. A vigência do contrato é de 12 meses. O termo do contrato tem que ser devidamente assinado pelas partes no dia 3 de fevereiro de 2009 e publicado dia 5 do mesmo ano e mês. Recebeu pareceres favoráveis da douta Procuradoria e do Ministério Público de Contas. Voto favorável à sua anotação. E foi também o titular do Ministério Público, o doutor Enio Pimenta. Pega o ler aqui. Em discussão, a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Rafael, para relatar. Preliminarmente, eu queria fazer apenas o registro quanto à possibilidade de julgamento. Esse pleno já manifestou e entendo que o raciocínio seja coerente no sentido de que o órgão pleno, dotado da competência mais abrangente, abarcaria até competência recursal em processos da Câmara. Eu queria fazer apenas a ressalva de que, nesses casos, como houve a publicação da pauta de julgamento para um dia anterior, em sendo trazido para o pleno, haveria necessidade disso. Mas como do julgamento da decisão lida pelo eminente conselheiro relator não há nenhum prejuízo ao jurisdicionado,
Não havendo prejuízo, entendo que numa nulidade ou qualquer irregularidade regimental, procedimental a ser levantada. Nesse caso, adentrando ao mérito, eu ratifico o parecer pela regularidade do ato ora apreciado, nos termos do parecer do Dr. Enio Andrade Pimenta. Obrigado. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Será a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Aprovado. Processo 13.387/2009. É um termo de convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Educação e a Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas. O convênio contém por objeto o programa Cidadania e Justiça na Escola, que compreende atividades coordenadas pelas duas entidades convenientes, possibilitando aos alunos e professores do Sistema Municipal de Educação de Maceió, durante o processo de aprendizagem em consonância com o que preconiza o parâmetro de curriculares nacionais e a assimilação de conceito de cidadania. O prazo do convênio é de 24 meses. Foi assinado pelas partes de testemunha no dia 2 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria são favoráveis, eu voto pela sua anotação. Como também, senhor presidente, o processo, desculpa assim a rapidez, que eu acho que a conselheira Rosa está com compromisso, aí eu vou ler com mais rapidez. O processo 10.588/2009 é o contrato 117/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió e com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento e a empresa Tavares de Souza Contabilidade e Auditoria Limitada. O objeto do contrato é a prestação de serviço técnico profissional especialidade em assessoria e consultoria contábil. O valor do contrato é de R$6.000, sendo pago mensalmente R$1.000, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária. A vigência de 6 meses. Foi assinado pelas partes de testemunho no dia 31 de julho de 2009 e publicado dia 4 de agosto do mesmo mês. Recebeu pareceres favoráveis do Ministério Público de Contas e da outra Procuradoria deste Tribunal, opino pela sua anotação. E o contrato 16.555/2009, contrato de comodato entre a Secretaria Municipal de Esporte e a Assis Publicidade Distribuidora Limitada. O contrato foi publicado no dia 3 de 12 de 2009, cuja cessão gratuita do uso do aparelho que compõe a Academia de Terceira Idade de propriedade do comandante comandatária, consoante da cláusula primeira. O prazo de vigência é de 5 anos, a partir da data de sua assinatura. O termo contratual encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas em 2 de novembro de 2009 e publicado no dia seguinte. Os pareceres da outra Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público são favoráveis pela sua anotação. Palavra, Procurador-Geral do Ministério Público, para se pronunciar. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público, opinando no sentido da regularidade dos atos ora relatados. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Será a discussão e coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Relator, presidente. Aprovados. Processos, ambos são de pensão, senhor presidente e senhoras conselheiras. Processo 7.611/2009 é a pensão na qualidade a favor de Luiz Carlos de Lima, na qualidade de esposa da ex-segurada Maria José de Souza. Recebeu pareceres favoráveis da doutora Procuradoria e do Ministério Público, voto pela legalidade do referido ato, como também
o processo 4.943/2009, a pensão em favor de Fernando Antônio Cardoso Silva, na qualidade de esposo da ex-segurada Marisa Pereira Miranda Cardoso. Recebeu pareceres favoráveis da douta Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público pela legalidade dos referidos atos. Isso agora são um pouco rapidíssimo. De flash. Palavra o Ministério Público para se pronunciar nos processos relatados pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Ratifico os dois pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade dos atos de concessão de pensão. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Aprovados. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor doutor procurador, doutor Rafael, todos os processos são de aposentadoria voluntária. Vou ler o número e a pessoa interessada. É o processo 7.901/2009, da aposentadoria da servidora Ivanise Lira, 9.841/2008, da servidora Maria da Soledade Santos Marques, 6.424/2009, da servidora Wanda Lúcia dos Santos, 5.603/2009, da servidora Delza da Silva Correia, processo 7.660/2009, da servidora Janilda Ferreira da Silva Melo, 16.780/2006, do servidor Antônio Henrique Pedrosa Neto, 7.909/2009, da servidora Maria Ney Lins Brandão, e finalmente o 239/2009, de Adailton Cardeal dos Santos. Todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público. Voto pela legalidade dos referidos atos. E como tal, aqui existe só dois servidores e os demais servidoras, para que homenageando a maioria das conselheiras, que são as mulheres. Em discussão, com a palavra o Ministério Público, Procurador-Geral de Contas, para se pronunciar. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Aprovados. A palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tenho a relatar nesta sessão o processo TC 13437/2012. Trato o presente processo de representação cumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, proposta pelo Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, em face do gestor Cristiano Mateus da Silva e Souza, prefeito do município de Marechal Deodoro, Alagoas. Aduz a representação, em síntese apertada, sobre supostas irregularidades na licitação realizada pelo município referido para a contratação de concessionária de serviço público de manejo, gestão e destinação final de resíduos sólidos, através de parceria público-privada precedida da construção de unidade de tratamento. Fez acompanhar a representação diversos documentos. Antes mesmo de apreciar o pedido de urgência, optamos, por prudência, oportunizar um representado que se manifestasse no prazo de 5 dias acerca do pedido inicial, utilizando subsidiariamente o artigo 276, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Em sua manifestação, alegou o representado que, por liberalidade,
optou pelo cancelamento de todo o processo licitatório que trata a denúncia em apreço, bem como informou sobre o cancelamento do certame à promotoria da comarca, consoante consta do ofício GP número 504/2012 e comprovando de aviso de cancelamento no Diário Oficial do Estado de Alagoas, folhas 2 e 6 do processo apenso, TC 17922/2012. Pois bem, seguindo o rito estabelecido em nosso regimento interno, foram os autos remetidos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, que opinou pela desnecessidade do prosseguimento do feito e pelo arquivamento, já que houve exaurimento da solicitação em questão. Assim sendo, e considerando as informações trazidas pelo representado relacionadas ao cancelamento de todo o processo licitatório aludido, considerando o parecer do Ministério Público Especial que atua junto a este tribunal, assim como a perda superveniente do objeto da presente representação. Por todas estas razões, utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael, para se pronunciar. Primeiramente, eu gostaria aqui de registrar o resultado útil do belo trabalho aqui desenvolvido pelo Procurador Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, que por meio dessa representação conseguiu provocar a análise desse contrato de parceria pública-privada pelo gestor, que veio reconsiderá-lo diante das irregularidades que foram aventadas. Foi a oportunidade o direito de defesa para ele se manifestar, e ele comprovou de fato que desfez toda a contratação. Sendo assim, houve, como bem delineou a relatora, a perda do objeto dessa representação do Ministério Público de Contas, já que desse ato não gerou nenhum efeito financeiro, não foi levado a efeito, não caracteriza nenhum ato de gestão. Culmina, sim, o arquivamento. Porém, gostaria de fazer apenas uma ressalva com relação a um pedido feito também no despacho do Procurador Rodrigo Cavalcante, no sentido de que seja, não obstante o arquivamento dos autos aqui no âmbito dessa Corte, seja remetido ao Ministério Público Estadual cópia dos autos para apurar eventual prática de infração penal ou de improbidade administrativa. Apesar do arquivamento, entendo que essa providência se faz necessária, e explico por quê. O ato, como foi anulado ou revogado pelo próprio gestor, não produziu nenhum efeito aqui no âmbito dessa Corte nas contas dele, não chegou a ser concluído e levado a termo o ato de gestão. Porém, para a configuração de alguns crimes da lei de improbidade administrativa, alguns crimes da lei de licitações, ou então configuração de improbidade administrativa, não se faz necessário a produção de resultado. Existem alguns crimes formais e crimes materiais, e dentre alguns daqueles previstos na lei 8666, a própria conduta por si só já configuraria esse crime. Então, em que pese a atribuição desse tribunal tenha se esvaziado pela abertura do objeto, ainda pode subsistir nesse caso o interesse do Ministério Público em apurar eventual crime ou ato de improbidade. Aí faria apenas o pedido para que fique consignado no dispositivo da decisão de Vossa Excelência a remessa da cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que é a autoridade competente para investigar delitos criminais de prefeitos. No caso, o gestor foi reeleito e ainda ostenta essa qualidade. Essa é apenas a consideração que eu faço, relator. Senhor Procurador, não sei se Vossa Excelência observou na decisão desta conselheira que
que o próprio gestor fez a comunicação do cancelamento de todo o processo licitatório, fez a comunicação direta à promotoria da comarca. Então, o Ministério Público já tem ciência do procedimento e do processo que foi questionado, do processo licitatório questionado, já é de conhecimento do Ministério Público através da promotoria da comarca de Marechal Deodoro. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Relatora. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Processo TC 13529 de 2009. Versam os autos acerca do contrato número 36 de 2009, celebrado entre a Polícia Militar do Estado de Alagoas, a PMAL, e a empresa Paulo Ronaldo Tolentino ME, objetivando a aquisição de gás liquefeito de petróleo, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado perfaz a quantia de R$ 210.758,40, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 5ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para a vigência do contrato será da data da publicação no Extrato Diário Oficial do Estado, qual seja 21 de outubro de 2009, não podendo ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2009. Observa-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu através do pregão eletrônico, uma vez observados os ditames da Lei nº 10.520 de 2002 e do Decreto Estadual nº 1.424 de 2003. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres números 1535 de 2010 e 1539 de 2012, segundo a PCRA, respectivamente, opinaram pela regularidade dos referidos contratos, consoante informação de folhas 408 e 413 dos autos. Em síntese, é o relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação e apreço, exceto a ressalva apontada pelo Ministério Público Especial. Válido afirmar ainda no contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, todavia, em seu aspecto formal, constatou-se a não emissão da nota de empenho. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no artigo 133, inciso 2º, do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade, com ressalva, do contrato número 36 de 2009, na forma e para os fins de direito, determinando ao gestor que se abstenha de ordenar ou de permitir a execução de serviços ou fornecimento de bens sem a prévia emissão da nota de empenho nas próximas contratações. Por fim, registra-se que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para se pronunciar. Ratifico o parecer número 1539, exerado pela Procuradoria, segundo a Procuradoria de Contas, da qual eu respondo como titular. No mesmo sentido do voto da eminente relatora, opinando pela regularidade com a ressalva referente à omissão da emissão na falta da nota de empenho. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheira Maria Cleide. Relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Relatora. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Sem mais processo, Com a presidente. palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Sem pauta, sem pauta. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Sem processo também. Não havendo mais quem tenha processo a relatar, encerramos a hora do expediente e passamos
explicações pessoais. Na hora das explicações pessoais, quero que requerimento a Sua Excelência o Cícero Américo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, assuntos férias. Senhor Presidente, conforme o pedido do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, através do e-mail anexo, na forma do memorando 31/2013, gabinete do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, solicitamos por força maior a prorrogação do seu período de férias por 2 semanas. Atenciosamente, Maria Aparecida Azevedo Cortez, que em anexo o e-mail do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. E determino para que o departamento pessoal providencie a solicitação do mesmo. Quero, antes também de encerrar esta sessão, e passar a palavra aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras, que ficou decidido que as auditorias seriam por sorteio. E quanto para ganharmos o tempo e fazermos, né, do que pretendemos, 6 a 10 auditorias por mês, esta presidência fez um roteiro, mas que traga a plenário para que se possa aprovar e depois a gente poder, a partir de agora, começar a fazer os sorteios como nós definimos. E pedimos aqui e trouxemos a plenário para que a partir de segunda-feira possam ser feitas as auditorias com relação a Taquarana, período 2012 e 2013, que é com relação àqueles pedidos que estão junto ao com relação aos decretos. Igaci, período 2012-2013, que é conselheira Maria, sim, conselheira em Taquarana, conselheiro Anselmo Brito e conselheira Maria Cleide. Igaci, Maria Cleide, conselheira, e conselheira Otávio Lessa. Jundiá, Otávio Lessa e Ana Raquel. Giraldo Pociano, Luiz Eustáquio e Rosa Albuquerque. Se Vossa Excelência assim permitir, ainda hoje mesmo já assinarei para que vocês planeiem a permissão. Concordo com Vossa Excelência, presidente. A palavra é a conselheira Rosa Albuquerque. Maria Cleide. De acordo, presidente. Só para tirar uma dúvida, presidente, que não ficou claro. Essas fiscalizações todas são referentes aos municípios que decretaram emergência, é isso? Emergência e... Será fiscalizado o exercício anterior, 2012, do gestor antigo e a necessidade do decreto de emergência pelo atual gestor? Já que vai fazer o decreto de emergência, faz também logo o município. Certo. Então, foi aprovado, determinar o diretor da FAFOM para que possamos providenciar os ofícios para ser publicado. Continua a facultar a palavra os senhores conselheiros, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. E ao membro do Ministério Público Especial. Com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, com pesar que nesse instante fazer uma homenagem a um servidor que por muitos anos militou nesta casa, foi diretor por várias oportunidades, o doutor Otto Moura, que faleceu ainda quase que prematuramente, porque tinha muito vigor, mas foi acometido de uma doença muito grave e faleceu na sexta-feira. E queremos registrar essa triste notícia para que seja consignado em ata, ouvido Vossa Excelência ao plenário, e que fosse comunicada a seus familiares. Com muito pesar, esse comunicado a este plenário. Tenho certeza que hoje eu falo em meu nome e de muitos funcionários desta casa.
determino que seja registrado em ata solicitação do conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, ao mesmo tempo que também faço das palavras do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo a palavra do conselheiro Cícero Almeida e desta presidência. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Senhor presidente. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Eu gostaria também de me associar ao voto de pesar proposto pelo conselheiro Luiz Eustáquio. E uma segunda coisa que eu gostaria de ir considerando aí a solicitação de férias do conselheiro Anselmo Brito, fazer aqui uma sugestão, na verdade uma solicitação, né, em defesa da minha classe e também do correto funcionamento desse tribunal, que pudesse ser convocado um auditor, que eu acho que não foi feito nesse período, acho que foram 3 semanas que foram tiradas de férias por ele, não foi feito provavelmente por falta de um costume enraizado ainda, que ainda não existe, né? Mas eu, já que foi solicitado mais 15 dias de férias, se pudesse ser convocado um auditor para substituir o conselheiro em férias. Conselheira, continua facultado, depois eu responderia. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Rafael. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, também queria me associar ao voto de pesar feito pelo conselheiro Luiz Eustáquio com relação ao pedido formulado pela conselheira substituta Ana Raquel. Acho que ele é pertinente. Deve sim, sempre na ausência e férias de um conselheiro, ser convocado um auditor para suprir essa ausência. Mas peço a palavra especialmente para fazer um convite aos senhores conselheiros, senhores auditores e aos servidores dessa casa, também aos estagiários que compõem a comunidade acadêmica jurídica. No dia 12 de abril, às 10 horas, no auditório do Ministério Público do Estado de Alagoas, situado ali próximo ao Riacho Salgadinho, várias entidades estarão realizando um evento, um ato público contra a PEC número 37, que tramita no Congresso Nacional e que objetiva retirar das atribuições do Ministério Público o poder investigatório. É um ato público que está tendo a adesão de vários órgãos e categorias, e como o Ministério Público de Contas vem contribuindo também, participando para a realização desse evento, sugeri e foi acatado o convite formal a todos os conselheiros e aos auditores para a participação desse evento, mas tendo em vista a proximidade, já que é dia 12, aproveito essa oportunidade na sessão para fazer esse convite. Lembrando que também já tivemos o apoio formal da Tricom, que no dia 27 de fevereiro, agora, expediu uma nota pública no seguinte sentido: a Associação dos Ministérios Públicos, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, manifesta apoio à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e às suas respectivas entidades estaduais na defesa do poder investigatório do Ministério Público e na luta pela não aprovação da proposta de emenda à Constituição número 37/2011. A Tricom também se alia à campanha nacional Brasil contra a Impunidade, lançada pela CONAMP, com o objetivo de esclarecer a sociedade brasileira sobre os riscos representados pela PEC 37/2011,
que, se aprovada, garantirá privativamente às polícias civis dos estados e federal a apuração das infrações penais que tratam os parágrafos 1º e 4º do artigo 144 da Constituição Federal. A norma em específico diz respeito à apuração de infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Em contraposição à proposta de emenda constitucional, a TRICOM entende que as investigações criminais conduzidas e ou acompanhadas pelo Ministério Público atendem ao interesse público e ao dever de proteção da sociedade, porquanto a instituição de controle é essencial na apuração de infrações penais. A TRICOM considera ainda que a aprovação da PEC número 37/2011 retrai significativamente o direito de apuração de ilícitos penais de instituições como os tribunais de contas, comissões parlamentares de inquérito, Receita Federal, Controladorias Gerais de Estado e União, Secretarias de Fazenda, etc. Conselheiro Antônio Joaquim, presidente da TRICOM, fonte aqui foi o site da TRICOM. Então, aqui no estado de Alagoas, esse movimento está ocorrendo em todo o Brasil. Aqui no estado de Alagoas foi designado o dia 12 para esse ato. Estão participando a CONAMP, a ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPICOM, que é a nossa Associação Nacional, e a ANPAL, a Associação do Ministério Público aqui no estado de Alagoas, e também os respectivos ministérios públicos. E fazemos esse convite, esse apelo para que o Tribunal de Contas de Alagoas e seus membros se engajem nessa luta contra essa PEC que vem num processo contrário ao movimento de controle das instituições do Estado. Então significaria um retrocesso muito ruim para toda a sociedade e o Estado brasileiro. Feito esse convite, eu espero entregar com a maior brevidade possível no gabinete dos senhores, e fica aí o registro a todos os servidores e estagiários também. Obrigado. Continua facultada a palavra senhoras conselheiras e senhores conselheiros, eu membro do Ministério Público. Havendo quem queira dela fazer uso, quero informar a conselheira substituta Ana Raquel que na quinta-feira nós provocaremos o auditor para que possa substituir. Vou apenas fazer as consultas necessárias para que a gente possa tomar as providências. Se assim for, nós o convocaremos. Continua facultada a palavra, não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco os senhores e senhoras conselheiras para terça-feira, para quinta-feira no horário regulamentar.